Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de física. E não esqueça, deixe seu like, compartilhe essa aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal, certo? Vamos então agora para a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje será o tópico de dinâmica, forças atuantes, aula de parte 2, exatamente, Dias. Nós temos aí hoje a aula sobre força normal. Vamos então compreender um pouco mais sobre esta força. Então, nós temos aqui que a força normal é um vetor. Nós sabemos que todo vetor é representado pela direção, sentido e modo. Mas vamos aqui primeiro entender o que é a força normal. Então, pessoal, sempre que duas forças se interagem, você já sabe que vai haver uma ação e uma reação. Então, quando duas superfícies se encostam, vai haver uma ação e reação. Então, aqui, na hora que eu atuo com a ação, vai existir automaticamente a reação do corpo que fez a ação. Ok? Então, quando duas superfícies se encostam, não quer que exista essa penetração de superfície. Então, uma repulsão eletromagnética entre elas. Então essa repulsão que nós vamos chamar de força normal. Então, o professor diz a força normal é uma força de interação entre superfícies. Exatamente. Então, nós vamos aqui compreender melhor como é a direção, o sentido e o modo desta força. Tá bom? Então, nós temos aqui, primeiramente, a direção. A direção, pessoal, e aí está o porquê do nome normal, sempre a direção será 90 graus com a superfície em contato. Como assim, professor? Sempre será 90 graus. Por isso o nome força normal, tá bom? E o sentido? Nós vamos sempre orientar para o interior do corpo. Observe aqui, já vamos explicar melhor essa relação do interior do corpo, tá bom? Para que você entenda esse sentido. E o módulo depende da situação e de outras forças que estejam atuando. Então, não existe uma fórmula específica para a força normal. É exatamente isso. Então, observe aqui, que nós temos um bloco que tem a sua superfície encostando no solo. Então, são duas superfícies. Exatamente isso vai existir, então, a ação e a reação. Então, a ação foi essa força que você está observando aqui no solo. Então, essa seria a força normal do solo. Então, observe que está fazendo aqui, 90 graus. Nós temos aqui 90 graus exercendo aqui na superfície, tá bom? E observe que está saindo do interior do corpo, por isso está no sentido para baixo. E esse negativo indica um sentido contrário, que está exercendo no corpo. Agora, no bloco, nós estamos vendo aqui, também formando 90 graus. Professor, observe que está do interior do corpo para fora. Mas, professor Dias, qual será a força normal importante para nós aqui no cálculo? Será da superfície do solo ou será do bloco? Exatamente isso, será apenas da superfície do bloco. Então, primeiramente, o detalhe que você deve saber, você não vai precisar representar a força na superfície do solo. Não, apenas no bloco, tá bom? Então, entenda que a força normal é uma força de interação entre superfícies. O que vai importar para nós é exatamente a força no corpo de massa que será representada. Vamos ver outras situações que podem aparecer, tá bom? Então, nós temos aqui, observe aqui a situação representada anterior, a força normal. Nós vamos representar para cima, é perpendicular à superfície do bloco, ok? Nós temos aqui o segundo caso, se o bloco estiver na vertical, tocando na superfície, observe que ela está a força normal na horizontal, em virtude está fazendo 90 graus com a superfície do bloco. Observe aqui 90 graus. E se estivesse na diagonal, então a força normal tem que estar nessa direção, em decorrência, está fazendo 90 graus com a superfície do bloco. Tá ok? Observe que nós não representamos a força normal na superfície do solo, porque só nos interessa agora a força normal no bloco. Tá bom? Vamos ver agora uma atenção importante sobre a força normal. Pessoal, a primeira atenção aqui em relação à força normal e à força peso. É muito comum as questões cobrarem
colocando que a força normal é reação da força peso. Não! Ah, professor, por que não? Porque força normal é força de interação entre superfície, ação e reação entre superfície. E a força peso é a ação entre e a reação entre o bloco e a terra. Ah, então não tem nada a ver a força peso ser reação da força normal. Até porque força de ação e reação não se anulam. E você vai ver que existe uma situação em que a força peso e a normal vão se anular. Tá bom? Então é importante você saber este detalhe. Agora, nós temos uma observação também aqui abaixo, que a força peso pode anular com a força normal, e por isso não são ação e reação, mas nem sempre será igual a força peso igual à força normal. Como assim, professor Dias? Vamos ver agora uns exemplos a seguir. Vamos então agora para o primeiro exemplo, como você vai observar a força normal se equilibrando ou não com a força peso, tá bom? Então, nós temos aqui primeiro que o corpo está em equilíbrio. Ah, professor, o que é um corpo em equilíbrio? Nós sabemos que quando a força resultante é igual a zero, nós temos um corpo em equilíbrio. Significa dizer que ele está ou em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, nós temos aqui, primeiro, a grande observação é que se quando trabalhamos com corpos, nós temos que primeiro representar as forças atuantes e depois se perguntar se existe ou não força resultante. Então, vamos aqui se atentar ao bloquinho. Quais são as forças atuantes nesse bloquinho? Então, nós temos aqui a primeira força, chamada força-peso, em decorrência da interação da massa do bloquinho com a Terra, chamada força-peso, que foi a nossa aula 1 de forças atuantes, ok? Agora nós temos a segunda força, que é a força normal, a força de interação entre as duas superfícies, o bloco e o Sol. Então, para nós, só interessa, nesse momento, o bloquinho, não interessa representar a força no Sol. Bom, gente? Então, vamos aqui para a grande observação. Para que essas duas forças sejam nulas, elas têm que ter o mesmo módulo. Ah, professor, exatamente isso, porque elas têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, o módulo tem que ser igual, a mesma intensidade. Então, por isso, o módulo é igual da força-peso igual à força normal. Tá vendo? Então, essas forças, nesse momento, estão se anulando. Pessoal, se a normal fosse igual à força-peso, se fosse ação e reação, uma fosse ação e reação da outra, jamais poderiam se anular. Tá bom? É importante você compreender que a força normal não é reação da força-peso. Certo? Então vamos aqui para o próximo exemplo. Vamos lá. Agora você vai entender que nem sempre a força-peso é igual à força normal. Como assim, professor? Observe no caso 2, o corpo também está em equilíbrio, força resultante zero, e nesse caso está em repouso. Observe que nós temos três forças. Além das duas atuantes, da gravidade e da superfície, nós temos uma outra força F aqui representada. Então, alguém apertou o bloco para baixo. Então, observe que agora o equilíbrio vai estar com as duas forças que estão para baixo, a sua soma tem que ser igual à força contrária, a força normal. Exatamente isso. Ah, professor, por isso que nesse caso a normal aumenta. Por que ela aumenta? Porque a normal será a soma da força F mais a força peso. Ah, professor, então nesse caso a força normal não é igual à força peso. Bom, então é importante saber que nem sempre a força normal é igual à força peso. E o próximo exemplo é a força normal agora, que vai ficar menor em módulo. Exatamente. Vamos aqui observar o exemplo 3, que a força normal em módulo está menor. Observe a representação do vetor, que ela está para cima, menor. E aqui nós temos o vetor agora, uma outra força atuante F para cima. Então, além das duas, gravitacional e da superfície, nós temos a força F para cima. Então, por isso, em módulo, a força normal mais a força F tem que ser igual à força peso. Ou seja, a normal diminui. Então, é importante se atentar a um detalhe. Em nenhum momento a força peso diminuiu. Não.
a força-peso permaneceu constante em todos os três exemplos. Apenas o que nós observamos de diferente foi apenas a força normal, aumentando ou diminuindo. Exatamente isso. Ah, professor, mas por que isso é importante nós sabermos? Porque nós temos um caso do elevador, que é um caso chamado peso aparente. Nós temos a sensação que o peso aumenta ou o peso diminui, mas não é o peso que aumenta ou o peso diminui, sabendo que na superfície a gravidade é a mesma. O que faz então, o que altera, professor? Apenas a força normal. Ah, então está aí a grande explicação, o famoso peso aparente, tá bom? Vamos aqui para um exemplo de uma questão. Então nós temos aqui a questão agora, que vai falar exatamente. Vamos então agora para a questão da FUVEST São Paulo. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilogramas que está sobre a mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Observe que ele tenta levantar ainda. Ele ainda não conseguiu levantar este bloquinho. Então, ou seja, a força resultante aqui ainda está sendo zero. Mas por que, professor Dias? Porque o objeto ainda está em repouso. Ah, então é importante nós destacarmos essa observação. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é D. Então, nós sabemos que está pedindo aqui a força normal. O que é a força normal? Que é a força que a mesa está interagindo com o bloco. Exatamente. Então, nós vamos colocar aqui que na questão ele quer a força normal. Ah, professor. E como ainda há um equilíbrio, a força resultante deve ser zero. Então, para nós encontrarmos a força normal, vamos aqui representar este bloco, vamos colocar aqui quais são as forças que estão atuando neste bloquinho. Então, a primeira força, como nós sabemos, é a força de interação da Terra com um bloquinho chamado força-peso. Nós temos também a força normal e a força que o homem está puxando para cima. Então, vamos colocar aqui a força que o homem está puxando para cima, representado pela letra F. Nós sabemos que a força normal será menor que a força-peso. Vamos colocar aqui uma setinha menor do que a força-peso, ok? Então, para que exista o equilíbrio, a soma das forças acima tem que ser igual à força abaixo. Então, aqui nós sabemos, então, que a força normal em módulo mais a força F tem que ser igual à força peso em módulo. Ah, professor, exatamente. Então, quem será a força normal, professor Dias? Será a força peso menos a força F. Professor, quanto vale a força F? Está aqui, 10 newtons. Mas ele não forneceu a força peso. Exatamente. Quando ele não fornece a força-peso, ele quer que você calcule a força-peso. Quanto vale a força-peso? Nós sabemos que é a massa vezes a gravidade, PMG. Só Dias, quanto é a gravidade local? Sempre que não for citado, nós consideramos na Terra 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa é 5 vezes 10, nós vamos ter uma força-peso de 50 newtons. Ah, professor, então aqui nós vamos ter a força-peso 50 menos a força F, que vale os 10, nós vamos ter uma força normal de 40 newtons, exatamente. Então está aqui a alternativa certa, letra D. Ah, professor, então observe que a força normal diminuiu neste caso, tá bom? Então, é essa grande observação sobre a força normal. Então, estamos aqui no fim da nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esta nossa aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.